você está assistindo. Ao vivo. Tem uma segunda pessoa, Andréia. Boa noite, Andréia. Deixa eu já compartilhar o link aqui. Legal. Boa noite, gente. Vamos chegar. Vamos dar uma olhadinha pra mim? Tudo bem? Mais uma quinta-feira. Andréia, Regina, boa noite. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Vamos lá, pessoal. Vamos chamar os amigos pelo chat. Mandar mensagem. A live está começando. E hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade e estilo de vida. É um assunto muito importante. E que interessa muita gente, né? Quem é aqui que não conhece, né? Alguém que já teve, ou até mesmo, né? Já a própria pessoa também já não passou por essa situação de depressão, de ansiedade. Depressão e ansiedade é algo muito comum, muito frequente nas pessoas. Ainda mais no mundo em que a gente está vivendo. Ao Rafael Aparecido dos Santos. Muito bom. Legal, gente. Vamos chegando, que daqui a pouquinho a gente começa a discutir esse assunto tão pertinente, tão importante. Aos pouquinhos vai aumentando. Sim. Mas agora, né, que a nossa live, a gente tá meio nômade assim, né, nos dias da semana, né? A gente começou na segunda, foi pra quarta, agora estamos na quinta-feira fazendo a live. Mas é isso aí, pessoal. A gente sabe que tem muita gente que vai chegando depois, né? Ó, o Adão, né? A Mila e o Fer também já estão por aqui. Muita gente vai chegando aí quando a live já começou. Mas depois que volta a assistir o conteúdo na íntegra, isso é sempre muito bom. O importante é estar aqui com a gente ao vivo. É sempre muito gostoso. Muito bom. Ao Fer e a Mila. Boa noite. Sim, boa noite. Eu tô estranhando que a Branca não entrou ainda. Então, é verdade, né? Olha, e a Daniele também demorou um pouquinho. Oi, Dani. Tudo bem, Dani? Boa noite pra você. A Dani sempre é tão carinhosa, né? Sim, ela sempre faz uns stories muito legais e sempre marca a gente das coisas que ela tá lendo nos livros, tá compartilhando esse conteúdo. Muito bom. Muito bom, Dani. Muito obrigada pelo carinho, viu? Perfeito. Bom, eu acho que a gente já vai começar a falar. Sim. Né? Então, esse capítulo, ele é realmente muito importante. É o capítulo 11, então, né, do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo, editora Viseu. E esse capítulo, ele discute justamente a relação que existe entre a inflamação crônica subclínica com a depressão e a ansiedade. Isso é algo muito importante porque na prática clínica eu observo muitos pacientes que utilizam antidepressivos potentes, às vezes a associação de antidepressivos, e o resultado não é adequado. E muitas vezes isso acontece porque o tratamento com medicamento isoladamente pode não ser suficiente. Normalmente a depressão ela é tratada com os medicamentos e com a psicoterapia. Mas só essas duas coisas não vai ser suficiente numa boa parte das pessoas com depressão. Então, o tema de hoje é discutir sobre quais são os hábitos de vida que aumentam a inflamação e, consequentemente, aumentam o nível de depressão e de ansiedade, certo? Bom, como a Érica já comentou, todos têm uma noção sobre depressão e ansiedade. Nós conhecemos pessoas com depressão, conhecemos pessoas com ansiedade e muitos de nós podemos, em um determinado momento da vida, passar tanto pela depressão quanto pela ansiedade. Porque a depressão ela é causada por um conjunto de fatores.
que são o ambiente, né? Então, se nós vivemos em um ambiente estressante, a chance de ficarmos deprimidos é maior. A história familiar é importante, já que nós sabemos que cerca da metade das pessoas que têm depressão tem história familiar de depressão, então tem aí um componente genético importante. E aí, em termos de conhecimento sobre o que causa a depressão, nós descobrimos há algumas décadas que tem relação com a redução do nível de neurotransmissores. Então, os antidepressivos, de maneira geral, têm como mecanismo de ação a inibição da recaptação de neurotransmissores, ou seja, mantém uma quantidade maior de neurotransmissores na fenda sináptica, que são serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, a farmacologia dos medicamentos basicamente é essa, é aumentar o nível de neurotransmissor disponível ali na fenda sináptica, que é o local ali que liga um neurônio ao outro através da transmissão do impulso nervoso. A prevalência da depressão é muito importante, né? No Brasil, tem alguns estudos que mostram que até 30% da população, vocês vejam, é um número realmente muito grande, 30% da população tem depressão, sendo que 10% tem a chamada depressão maior, que é uma depressão realmente muito grave, muito incapacitante. E grande parte dessas pessoas não respondem ao tratamento com antidepressivos e com psicoterapia. Tá? Bom, a depressão ela é caracterizada por um humor deprimido na maior parte do tempo, diminuição do interesse e da sensação de prazer nas atividades que outrora eram agradáveis, alteração de peso, distúrbio de sono, redução da função psicomotora, ou seja, a pessoa fica mais lenta para realizar os movimentos, fadiga, que é aquela falta de disposição, né, a falta de coragem para começar a fazer as coisas, sentimentos de culpa e inutilidade, redução das funções cognitivas, isso é um dado muito importante da depressão. As pessoas com depressão, frequentemente, têm distúrbio de memória associado. E uma característica das pessoas deprimidas é o fato delas remoerem muito os problemas. Ou seja, ficar vivenciando os problemas do passado. Gente, esse barulho... É da chorona. Da nossa chorona. Oi, Charlotte, fala oi pro pessoal. Ela ficou pedindo ali para aparecer, vocês acreditam? Eu sou a cachorrinha. Chorona. Que linda, né? Pronto, agora desce que o papai precisa trabalhar. Tá? Daqui a pouco ela volta chorando. Né? Então, basicamente esses sintomas. Então, o deprimido, normalmente, ele é um remoedor de problemas, por isso que muitos autores colocam a depressão como sendo um excesso de passado. Né? A pessoa não consegue se concentrar no agora, projetar um futuro legal, as ideias são sempre muito negativas, em casos graves até mesmo as ideações suicidas. Então a depressão é algo realmente catastrófico na vida das pessoas. Já o transtorno de ansiedade seria um excesso de futuro. É aquela pessoa que está sempre muito, muito preocupada, tem uma dificuldade de relaxamento. O ansioso ele tem uma dificuldade muito grande de concentrar-se plenamente no momento presente, então ele está sempre com a mente inquieta, né, e, consequentemente, não vive o momento presente. E tem também aquelas sensações físicas da ansiedade, como as palpitações, angústia, falta de ar, tremores, dores, formigamentos, tonturas, náuseas. Na verdade, o transtorno de ansiedade
ele pode produzir muitos sintomas físicos. Em pronto-socorro, nós podemos ver isso com muita frequência. Às vezes chega uma pessoa lá com uma sensação de morte iminente, uma sensação de desespero, e aí está formigando um braço, uma perna, né? Ou a pessoa está com aquela sensação de palpitação intensa, achando que está tendo um infarto, e a gente investiga e não encontra nada orgânico. Às vezes só o transtorno de ansiedade intenso, que muitas vezes se manifesta como síndrome do pânico, através de uma liberação maciça de adrenalina, produz muitos sintomas físicos. Então, isso é para vocês terem uma ideia mais aprofundada do que é depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade são patologias que, na maior parte dos casos, eu tomo aqui a liberdade de dizer, tem uma confluência. É muito comum o deprimido ter transtorno de ansiedade, ou a pessoa com transtorno de ansiedade ter a depressão. Então, por que é muito comum ter as duas coisas? Porque a gênese dos dois problemas é muito parecida, que é a deficiência de neurotransmissores. E aí vem o novo conhecimento, né? O conhecimento mais moderno, mostrando justamente que a teoria monoaminérgica, que é essa teoria da redução dos neurotransmissores, não é suficiente para explicar todos os casos de depressão. Então, de alguns anos para cá, são muitos os estudos mostrando para a gente que o processo inflamatório é um fator extremamente importante para o aumento da depressão e da ansiedade. Então, vocês vejam, né, se o indivíduo tem um processo inflamatório crônico subclínico, por alguns motivos que nós vamos comentar, ele acaba tendo uma redução daqueles neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, né, a redução das endorfinas, que é aquelas substâncias que dão uma sensação de bem-estar, e uma redução do chamado BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância relacionada à regeneração neuronal, a fortalecimento de conexões entre neurônios. Então, essa inflamação crônica ela é extremamente importante para a manutenção da depressão e da ansiedade. Por isso que não basta apenas o remédio. Quem quer um resultado realmente bom no tratamento da depressão e da ansiedade, precisa modificar o estilo de vida. Bom, no capítulo eu coloco alguns exemplos de estudos, e isso eu espero que vocês leiam, porque tem uma profundidade ali. E existem alguns hábitos de vida, então, né, para vocês que acompanham o Projeto Sede, vocês já conhecem bem a respeito disso, mas alguns hábitos de vida que aumentam, então, esses níveis de inflamação. Quais são? Bom, primeiro, né, sedentarismo. Não tem como o indivíduo ter depressão e ansiedade e achar que ele não precisa fazer atividade física. Sem atividade física, dificilmente ele vai ter uma melhora significativa. O excesso de peso é um problema, como nós já comentamos muitas vezes. Quando nós temos um excesso de gordura, principalmente na região abdominal, existe uma produção contínua de substâncias pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. São substâncias que fazem a inflamação. E essa inflamação reduz lá em cima o nível de adrenalina, serotonina, dopamina e BDNF. Ou seja, quando a gente tem uma barriga proeminente, a gente está se inflamando. Então, se você tem depressão e tem ansiedade, é muito importante mudar o seu estilo de vida para reduzir esse diâmetro abdominal. Isso vai contribuir de forma definitiva para a melhora da depressão e da ansiedade. Bom, o estresse crônico é um fator também para inflamar cronicamente. Então, quem tem uma vida muito agitada, né, quem passa por estresse o tempo todo, quem tem que ficar se adaptando o tempo todo, seja problemas
no trabalho ou problemas familiares. Esse tipo de necessidade de adaptação contínua gera um estresse que cronicamente aumenta o processo inflamatório. Por isso que quem vive num ambiente estressante acaba tendo uma chance maior de ter depressão e tem uma dificuldade maior de responder aos medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos. Outro fator muito importante que mantém a inflamação e piora a inflamação é a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico. O açúcar ele é terrível mesmo. O açúcar ele aumenta o índice glicêmico e através de mecanismos que nós já discutimos, o livro tem vários capítulos discutindo esse assunto, esse aumento de índice glicêmico pelo açúcar indiretamente vai produzir a inflamação. Vai aumentar a resistência da célula à insulina, vai fazer com que o fígado transforme esse excesso de glicose que não entra na célula, vire gordura, e uma gordura que vai infiltrando nos órgãos abdominais, em especial no fígado. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do fígado gorduroso, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Quando se tem esteatose hepática, significa que há uma inflamação crônica muito significativa. Ingestão de farinha branca, de maneira geral, aí o mecanismo é o mesmo, que é o mecanismo de aumento do índice glicêmico. O trigo é um problema ainda maior, porque o trigo, devido ao glúten, o trigo modificado geneticamente, ele vai aumentar a permeabilidade intestinal. Esse aumento de permeabilidade de parede intestinal faz com que haja absorção de muitas substâncias que vão produzir uma inflamação contínua. Então, o trigo realmente ele deve ser evitado. As gorduras trans são terríveis. Aqui a gente pode falar dos ultraprocessados também. Então, margarina, os embutidos, de maneira geral, aquelas coisas industrializadas que vêm num pacote ou numa lata, a grande maioria tem gorduras trans. Essas gorduras trans têm uma ação pró-inflamatória. Então, o indivíduo deve evitar. O sono inadequado acaba piorando também. Ele é uma causa e uma consequência da depressão e da ansiedade. E a disbiose intestinal, que a gente já falou várias vezes também, que é aquela perda do equilíbrio do microbioma intestinal, geralmente por alimentação inadequada. Excesso de ultraprocessados, excesso de açúcar, excesso de farinha branca e falta dos alimentos adequados, que são principalmente aqueles ricos em fibra, os vegetais. Bom, então, falando isso, já dá para vocês terem uma ideia de quais são os hábitos de vida que aumentam a inflamação e, consequentemente, pioram a situação de depressão e de transtorno de ansiedade. A mudança de estilo de vida é fundamental. Meu amor, quer dar uns boa noites aí? Quero sim, porque tem muita gente legal, muita gente querida hoje assistindo a live aqui com a gente. Ó, a Cleusa Russo tá por aqui, mandando boa noite gostoso pra gente. A Luana, minha cunhadinha, tá por aqui. A Cida Carrinho Marques também, dando boa noite. A Neidinha. A Joyce Magri também, dando parabéns a você pela escolha do tema da live de hoje. Joyce, muito obrigado. O Leusbel Lima também tá por aqui, dando boa noite pra gente. Isso, a Sônia Souza. A minha irmã tá por aqui. Eu sei que lá todo mundo assiste a live juntos, né? Abraço. A Bill, Carlinhos, o Davi. A Vera Regina Volpato também tá por aqui. Vera, abraço. A Elizabeth Lopes. Olha só quem tá por aqui hoje também. A Leidiane e o Rob. Minha irmã e meu cunhado, abraço. Lá de Xambrê. Lá direto de Xambrê, Legal, muito bem. legal. A Tia Nalva também tá por aqui vendo a nossa live. Que bom, né? Que legal. A Vera Santos também tá por aqui. Silmar Aparecida. É a nossa live, sempre recheada aí de pessoas muito queridas, carinhosas, todo mundo sedento aí por conhecimento, né? Legal, gente, que legal. Bom, então agora que a gente sabe quais são aqueles fatores que pioram então a inflamação e consequentemente vão piorar a depressão, a gente vai falar um pouquinho do que é que diminui
esse processo inflamatório. Isso é muito importante, né? Esse estilo de vida anti-inflamatório contribui para a melhora da depressão. Muitas vezes o indivíduo pode não responder só ao medicamento, só à psicoterapia, e quando a cachorrinha tá aqui, né? E quando ele muda o estilo de vida, então aí nós conseguimos, aí ele vai conseguir ter uma melhora da depressão. Amor, deixa eu te interromper só um pouquinho. Sim. Se desse para mostrar, olha ali a Charlotte assistindo a live. Ela tá de camarote. Olha lá, ó. Ela assiste. Fala assim, eu tô esperando meu papai e minha mamãe terminarem de trabalhar para me dar atenção. Que bonitinho. Desculpa interromper, mas eu não resisti, viu? Então, vamos lá, vamos falar o que é que faz bem. Então, às vezes, o indivíduo muda o estilo de vida, associando isso ao remédio, à psicoterapia, ele tem uma grande melhora. Eu conheço muitos casos que conseguiram controlar a ansiedade, uma depressão leve, simplesmente com a mudança do estilo de vida, tá? Mas o item número 1 para o controle da depressão e da ansiedade, para reduzir a inflamação, para aumentar os níveis de neurotransmissores e de BDNF, é a atividade física. Sempre a atividade física, né? Uma prioridade. E realmente isso está mais do que comprovado. Recentemente eu estive no Congresso Mundial de Neurologia na França e eu vi muitos estudos de grandes universidades. E é muito interessante como a atividade física é o principal fator protetor contra declínio cognitivo. Não existe nada que se aproxime da eficácia da atividade física. E tem mais, não é só como preventivo de doenças neurodegenerativas. A atividade física vai reduzir a chance de ter, por exemplo, doenças cardiocirculatórias. Isso é um conceito que eles têm nas universidades americanas, isso já está bem comprovado. O que é bom para o cérebro é bom para o coração. Então, quando você muda o estilo de vida, protegendo o seu cérebro, reduzindo a inflamação no seu organismo para proteger o seu cérebro, não tem outra forma, né? Não tem erro. Você vai também proteger o seu coração. Isso é fantástico, né? Então, a atividade física é realmente o fator de proteção maior, porque vai estimular, então, a liberação daquelas substâncias que a gente já falou, que tem uma ação antidepressiva. No livro eu cito aqui um estudo legal da Brain Behavioral Immunity, do Dr. Dimitrov, mostrando que o exercício físico realmente ele faz toda a diferença, mas são muitos os estudos mostrando isso. Então, 150 minutos por semana de atividade física é suficiente para que a gente consiga modular o cérebro de maneira que a gente consiga adequar melhor as sensações, o humor e reduzir a chance da depressão e da ansiedade. Exercício físico de moderada intensidade, caminhar rápido, por exemplo. Os estudos vêm mostrando que é muito interessante a gente fazer a associação do exercício físico aeróbico com o exercício de força. Os dois são importantes, porque um músculo saudável, um pouco mais desenvolvido, ele libera substâncias que acabam melhorando a função cerebral, como a irisina e outras substâncias. Então, essa associação é muito interessante, exercício físico aeróbico com exercício de força. Bom, aí, seguindo essa linha de proteção, de redução de inflamação, então o combate ao estresse crônico é muito importante, porque o estresse crônico ele vai produzir essa inflamação e piorar a depressão e a ansiedade. A gente sabe os mecanismos, né, que o aumento de cortisol por períodos longos e o combate ao estresse. Eu tenho um livro só sobre isso, que é Estresse, o Destruidor de Vidas, que a gente discute como combater o estresse. Basicamente é por meio de concentração plena no agora, meditação, exaltar os bons acontecimentos do dia a dia, contato com a natureza,
tempo para relaxamento, respiração consciente. Então, no livro eu explico direitinho aqui formas de combate ao estresse que acaba sempre piorando a depressão e a ansiedade. Bom, no livro eu vou fazendo aqui na sequência, aí a gente vai para a alimentação, né? Então existem aqueles alimentos que pioram a inflamação e consequentemente acaba piorando a depressão e a ansiedade, e que a gente já comentou ali, que é açúcar, farinha branca, os embutidos, alimentos fritos, refrigerante. Gente, é inadmissível alguém que tem depressão ou ansiedade tomar um refrigerante, porque há uma piora instantânea, né? Uma inflamação muito grande, né? Não é só o fato do refrigerante ser altamente cancerígeno e aumentar o risco de diabetes e de infarto. Não. Além de tudo isso, o refrigerante ele acaba aumentando a inflamação no organismo, né? E essa inflamação, é claro, ela vai piorar a depressão e a ansiedade. Isso sem falar que acidifica o organismo e facilita a proliferação de células neoplásicas, facilita o surgimento do câncer, né? Aliás, tudo isso que a gente fala de inflamação, tudo isso acaba acidificando mais o organismo e facilita a proliferação de células cancerígenas. Então, tudo que a gente está falando aqui para proteger o cérebro acaba também reduzindo a chance de doenças neoplásicas, de doenças cancerígenas. Vamos lá, embutidos, produtos com conservantes, corantes, né? Reduzir a carne vermelha, excluir as gorduras trans, por exemplo, na margarina. Margarina realmente é um alimento muito ruim. E existem aqueles alimentos que combatem a inflamação e que as pessoas com depressão e ansiedade devem ingerir mais. Então, os peixes, o azeite de oliva extra virgem, as castanhas, nozes, verduras, legumes e frutas. Essa alimentação, ela acaba atuando no equilíbrio do humor. Nós já fizemos uma live sobre isso, baseado no livro da doutora Uma Naidoo, que é uma psiquiatra americana, que através da alimentação ela consegue melhorar a situação dos pacientes com depressão e ansiedade. Então, vocês vejam que a ingestão desses alimentos que têm ação anti-inflamatória acabam realmente melhorando a situação. No livro eu cito aqui uma pesquisa interessante que mostra que pelo menos 30% dos casos de depressão apresentam o processo inflamatório como fator principal do transtorno de humor. Essas pessoas vão responder muito mal ou não vão responder o antidepressivo. Essas pessoas com depressão vão responder muito melhor a mudanças do estilo de vida, certo? Bom, basicamente é isso. Agora vamos ver as perguntas, mas é um recado simples e muito importante. Lembrar que se tem depressão e tem ansiedade, o tratamento não é só com remédio e ou psicoterapia. A mudança do estilo de vida é importante, o exercício físico, alimentação adequada, combate ao estresse, caprichar em higiene do sono, busca pela socialização. Tudo aquilo que protege contra o Alzheimer acaba também protegendo contra a depressão e a ansiedade. Então, por isso, muitas das pessoas que vocês conhecem que têm depressão e não melhoram, não estão melhorando porque estão esperando uma resposta absoluta e total dos medicamentos. E isso pode não ser suficiente. Bom, meu amor, eu não sei aí se no teu chat, porque às vezes aparecem umas participações diferentes aqui, né? Mas para mim, o pessoal comentando sobre a live, a Vera Regina dizendo que essa live é perfeita para o marido dela, por exemplo, né? Entrando aqui com a gente o Agenor Gasparini, dando boa noite, a Marisa Burrasca, a Vera Zampar também por aqui. A Vandreia Vital também participando, a Tia Landa lá de Colorado também assistindo, a Cida, né?
carrinho, a hora que ela viu a Charlotte, escreveu que lindinha. A Tereza Bertoni, o Maurílio Valério também tá por aqui. Tereza. Pois é, recado foi dado. Você disse uma coisa muito interessante aí no final, né? Aquilo que acaba prevenindo o Alzheimer pode também ajudar, né, na prevenção de doenças, né, como a depressão e a ansiedade. Sim, eu gostei de ouvir isso. Outras doenças. Né? Sim, né? Principalmente, né? Isso é uma tendência, gente, que vai crescer muito, né? A gente está trabalhando com isso já tem 5 anos, o Projeto SED, o livro é exclusivamente sobre esse assunto, mas todos os neurologistas que estudam um pouquinho mais, muito em breve vão enfatizar muito isso nos consultórios. Recentemente, o editorial da Federação Mundial de Neurologia foi justamente sobre isso. A importância de que os neurologistas do mundo inteiro comecem a estudar sobre prevenção de doença de Alzheimer, já que o tratamento é ineficiente e, infelizmente, toda a linha de pesquisa que a gente desenvolveu até hoje acabou falhando. Então, hoje a gente sabe que a prevenção é realmente o melhor caminho. E agora, recentemente, saiu um estudo muito bom, eu até fiz um vídeo aí esses dias, da Alzheimer's Research and Therapy, que é uma revista muito importante, coordenado o estudo pelo Dr. Ornish, que é da Universidade da Califórnia, e também pelo chefe de neurologia da Universidade de Harvard. Foi o primeiro estudo randomizado, ou seja, o primeiro estudo em que eles colocaram lá 2 grupos. Um grupo com mudança do estilo de vida e um grupo sem mudança do estilo de vida. Depois de 20 semanas, olha só, um período curto, depois de 20 semanas, avaliando esses 2 grupos, aqueles pacientes que mudaram o estilo de vida, atividade física, alimentação adequada, né, mais ou menos a dieta do Mediterrâneo, que a gente já conversou bastante, gerenciamento de estresse e socialização, com esses 4 fatores aí modificados, as pessoas tinham uma memória muito melhor, tinham uma velocidade de raciocínio muito melhor, e incrível foi que até mesmo os marcadores biológicos de doença de Alzheimer mudaram. Então, hoje a gente faz um marcador para estudo no sangue, que é a relação de proteína beta-42 a beta-40, e eles observaram que naquele grupo que tinha mudança de estilo de vida, até esse marcador melhorou. Isso é uma coisa incrível, porque nem mesmo os medicamentos de última geração, como os anticorpos monoclonais, conseguem ter tamanha eficácia. E nesse estudo, o que deixou todo mundo boquiaberto, mas para mim realmente não foi surpresa, porque eu já tenho pacientes assim, até mesmo pessoas na fase inicial da doença de Alzheimer tiveram uma reversão dos sintomas. As pessoas saíram do estado de Alzheimer. Então, vejam só que coisa fantástica. Isso em 20 semanas. Daqui a algum tempo nós vamos ter uma noção do que essa mudança de estilo de vida faz a longo prazo, nesse mesmo estudo. Provavelmente, esses 2 grupos eles vão ficando cada vez mais diferentes. As pessoas com bom estilo de vida vão ter o cérebro preservado e as pessoas que não se cuidam vão tendo declínio cognitivo progressivo. Olha, a Leidiane, cunhadinha querida, ela tá fazendo um comentário dizendo que ela consegue controlar muito a ansiedade com a academia e também com o medicamento, mas que há momentos em que ela sente um desconforto e por conta disso sente uma taquicardia. Ela quer saber se isso é normal. Minha irmãzinha querendo fazer uma consulta lá, né? Isso mesmo, Fernanda. Leidiane, o aumento da frequência cardíaca, né, a palpitação, ela pode ser uma crise de ansiedade, sim, né? Pode ser uma das manifestações de uma crise de ansiedade. É lógico que isso é um diagnóstico de exclusão. Primeiro tem que saber se o coração realmente tem ritmo bom, função boa,
né, te conhecendo, eu acho que o seu coração é muito bom. Então, provavelmente isso ainda seja resquício de ansiedade. E ela até pergunta aqui, desculpa, ela diz que tem a impressão que parece que existe picos de ansiedade. Então ela quer saber se isso é controlável. É controlável. Você tem que seguir firme na mudança de estilo de vida. E, eventualmente, algum ajuste no medicamento. Mas o estilo de vida realmente é fundamental. Tem que ser mudado. Eu dei risada que ela comentou aqui, não consigo me socializar. Cara, cunhada, você falando uma coisa séria, eu li, eu comecei a rir aqui. Imagina, toda querida. Deixa eu ver quem mais aqui. A Jana Nones também entrou, deu uma boa noite aqui pra gente. A Miriam Martins Orlandi. Eu vi aqui a minha amiga querida Luciene Ricoldi também participando. Saudade de você, viu, minha companheira de labuta. A gente tá sem se ver por causa do recesso das férias. Sim, não sei se logo a gente... Né, Segunda-feira estaremos de volta, né, Lu? Deixa eu ver aqui. Aí ela respondeu aqui, oiê! Meu amor, fomos abandonar. Você tá procurando a Charlotte? Não, a cachorrinha, né? Ela saiu. Não, ela saiu. Ela já é mocinha, então ela... E ela tá dizendo aqui só nas frutas, mas a Luciene mesmo, ela é um exemplo, né? Tô acompanhando a Luciene, a gente tá trabalhando juntas ali, como melhorou a alimentação, né? Se cuida bastante, vai atrás dos exercícios físicos. Ó, amiga, tá? Tem alguns exemplos, né? A Leidiane, minha irmã, ela realmente é um exemplo fantástico. Sim. Há uns 6, 7 anos, ela teve o diagnóstico de um tumor de mama. Era um tumor agressivo, não era um tumor qualquer, não. Era um tumor agressivo que já tinha pego gânglios linfáticos. E ela encarou o tratamento, fez a cirurgia, fez a quimioterapia, fez radioterapia, tomou bloqueador hormonal. Mas o mais interessante, ela mudou o estilo de vida. O exercício físico, ela não abandonou em momento algum. A dieta dela melhorou demais. E ela foi, então, conseguindo uma coisa que não parecia que ia acontecer, que era a cura daquele câncer, né? Hoje já se passaram ali mais de 5 anos, já tem critério de cura e ela está ótima. Então, na verdade, Leidiane, você é um grande exemplo de que o bom estilo de vida pode resolver ou auxiliar na resolução de qualquer problema de saúde, mesmo os mais graves. Sucesso aí atribuído não só ao tratamento, mas também à postura dela. Né, a postura desafiadora, né? Não, tô com o câncer, eu vou brigar contra ele. E ela acabou vencendo mesmo uma guerra e as chances não eram tão boas assim, né? Muito bom esse recado dado nesse momento. Sim. Ela mandou um monte de coraçõezinhos aqui pra gente. Ela é minha heroína. Minha também. Um grande exemplo, muito querida. Muito bem, meu amor. Eu acho que o recado foi muito bem dado, né? Agora, pessoal, as nossas lives, elas vão acontecer nas quintas-feiras, né? A cada uma quinta sim, outra não. Então vão avisando aí os colegas, né? Vão acompanhando a gente pelas redes sociais, porque a gente sempre está postando coisas interessantes, vídeos interessantes, tudo aquilo que sai, assim, que está ali, que eu digo assim, que sai do forno, né? Sobre informações sobre pesquisa. Então, são sempre informações quentíssimas, né? Que a gente sempre dá aqui através das nossas redes sociais. Então, segue lá, pega o link das nossas lives que a gente sobe lá pro YouTube também, manda para os colegas assistirem, porque essas informações elas são muito boas, precisas, objetivas e dadas também de uma forma completamente acessível. É muito fácil entender essas informações, né? Então, exatamente. Vem essa moral aí pra gente. Aí na próxima live, que vai ser daqui a 2 semanas, aí a gente vai falar bastante sobre o estresse e como o estresse destrói o nosso cérebro. Vai ser um tema muito legal, vai ser o capítulo 12 do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo.
Muito bem, para quem vai assistir a nossa live depois, né? Ou então que vai voltar e assistir lá do iniciozinho, para quem chegou no meio da live, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Sempre tem pessoas muito queridas aí que acompanham a gente, nem sempre conseguem ver a live ao vivo, mas vêm depois. Então, para todos vocês, fica aqui o nosso imenso carinho e o nosso abraço. Isso aí, gente. Beijão para todos vocês. Tchau, gente. Até logo.